A primeira pergunta foi quando surgiu o Correio do Mês. Eu sou uma pessoa que sempre fui apaixonado por comunicação, desde pequeno brincava de apresentar jornal em casa, na escola, e gostava de ter um envolvimento, tinha muito envolvimento com rádio. Aí em 2003, quando meus pais compraram um computador lá para casa, eu comecei a ter a ideia de fazer um jornal impresso. Eu digitava as notícias, assistia na televisão as notícias, digitava e tentava diagramar no Word um jornal. Eu fazia e depois apagava, até que em julho de 2004, nesse período também, estava a novela Senhora do Destino, da Globo, onde no início da novela tinha a história de um jornal que era Diário de Notícias, que foi fechado pela ditadura. Em julho de 2014, eu comecei a fazer, eu fiz de fato a edição do Diário de Notícias, que foi o primeiro nome do Correio do Mês, que o Correio do Mês nasceu como Diário de Notícias, e imprimi na impressora matricial, aquela que demora séculos para imprimir uma página, e levei para o colégio. O Polivalente, que foi o berço do Correio do Mês. No Polivalente foi onde eu fiz meu ensino fundamental e médio. Comecei meu jornal em 2004, eu tinha 12 anos, estava na 6ª série. Meus colegas leram, meus professores leram, gostaram, e a partir daí o Correio do Mês começou a crescer. Um ano depois, em março de 2005, eu acho que menos de um ano, março de 2005, foi que eu mudei o nome de Diário de Notícias para Correio do Mês, até porque não era um jornal diário, já era um nome plagiado de uma novela. Então eu pensei de buscar um nome original. Eu fiz as pesquisas na internet e vi que não existia Correio do Mês em canto nenhum. Só um Correio do Mês que existia no século XIX em Portugal, a EUPAM, Correio do Mês. E ficou o nome Correio do Mês no jornal. Começou, como eu falei, o jornal começou como impresso em impressora matricial. Aí com o tempo começou a ser xerocado. E em janeiro de 2006, ele foi impresso em tamanho A4, um tamanho de jornal de folha A4, com 12 páginas, já no papel de jornal mesmo, impresso na gráfica, que é a nossa gráfica de Cleubro, que é onde eu faço a impressão do jornal até hoje. Depois, em 2007, em janeiro de 2007, eu mudei o formato, que é o formato tabloide, que é o que está até hoje. E de uma tiragem de um exemplar em julho de 2004, Correio do Mês hoje tem uma tiragem de 3.000 exemplares. Eu sempre tive ajuda do comércio. Se não fosse o comércio, não teria jornal, não teria. Se não fosse as propagandas, não teria jornal e não teria dinheiro para bancar todas as despesas. E até porque eu também tiro meu lucro do jornal. Me ajuda muito, principalmente eu que estou morando fora, a bancar algumas coisas do estudo, livros, xerox. O jornal me ajuda. Então, o jornal se desenvolveu dessa forma. Em julho de 2004, como um jornal de colégio que ganhou a rua. Aí você também me pergunta aqui se houve influência para a criação. Olha, tudo veio de mim. Toda a ideia veio de mim. Não tive influência de ninguém, assim, para dizer, faça um jornal. Eu comecei a fazer, botei a cara. Com o tempo, os comerciantes, os familiares, os amigos me ajudaram a continuar. Eles me influenciaram a continuar, mas a criação em si do jornal foi tudo partiu de mim. Até um dos fatos engraçados que tem é que quando eu passei no vestibular da UFBA e vim morar aqui em 2010, antes de eu vir morar aqui para cursar a faculdade, eu falei que ia acabar com o jornal porque era uma equipe, eu que resolvia tudo. Então eu não sabia o que fazer e dizia que ia acabar. E teve uma vez que eu fiz um artigo, botei na rua esse artigo, numa edição do jornal, e o pessoal, eu fiquei surpreso com a repercussão, porque o pessoal não queria que acabasse. Eles queriam que continuasse o Correio do Mês. Até que eu pensei na solução, que você vai me fazer. Você me mandou outra pergunta aqui que eu vou dizer depois o porquê. Mas isso para mim foi importante, porque muita gente foi contra a ideia de encerrar e todo mundo se dispôs a ajudar para que não acabasse. Então eu vi que o Correio do Mês, esses atos, esses elogios, que eu posso dizer, esse dar a força
é uma influência para continuar o trabalho, mas para a criação tudo partiu de mim. Você pergunta aqui também quais foram as ideologias iniciais e se elas estão presentes até hoje. O Correio do Mês foi um jornal que começou de brincadeira e acabou que essa brincadeira ficou séria. Coité, eu vi assim, lá nos meus altos, meus 12, 13 anos, eu via Coité muito presa a determinados veículos de comunicação. E aí eu vim para mostrar que também o outro lado dos acontecimentos devem ser abordados, devem ser mostrados. Eu no início eu era criticado, o pessoal dizia que eu não queria fazer jornalismo, eu queria me aparecer, que um adolescente de 12 anos estava querendo se meter em comunicação, querendo falar de assuntos polêmicos, querendo falar de assuntos de política, de cultura, de falar com o povo. E diziam que o jornal não ia para frente. E o resultado está aí, 7 anos de Correio do Mês, julho agora a gente completou 7 anos. E o público, o leitor fiel, que quando eu vim morar em Salvador não quis que o jornal acabasse. Então para mim, essas críticas do início que muito me magoou, que me deixou para baixo, que eu tive pessoas que disseram não, continue, essas críticas já foram superadas. E a ideologia é informar os dois lados da moeda, principalmente aquele lado onde não é abordado, onde é maquiado. Que acontece, todos os comunicação acontece isso. Eu tento mostrar esses dois lados, entendeu? E principalmente levar informação, praticar, tentar incentivar o povo a ler. Eu acho engraçado que teve uma amiga minha que falou que nunca tinha visto o pai ler nada na vida dela, mas que teve um dia que ela chegou com o jornal em casa. Ela me falou até a notícia que tinha, que interessou ele. E ele começou a ler o jornal e todo mês ele lê. Pra mim isso foi muito gratificante. E o Correio do Mês também foi uma válvula de escape pessoal. Porque eu não queria ser só mais um. Ou eu seria só mais um na sociedade, ou eu tentava interferir. Interferir enquanto cidadão e mostrar à população muita coisa que elas não sabem. Os eventos que acontecem em Coité, muita gente não sabe de tudo que se passa em Coité e às vezes sabe a partir do jornal. Mostrar minha opinião também, porque o esclarecimento, o conhecimento, o estudo, eu acredito que seja a arma mais importante que todo ser humano deve ter, que pode ter. Então eu tento esclarecer, eu tento dar esse conhecimento, eu tento informar para quem quer ser informado, quem quer pegar o jornal e ler. Porque tem muita gente que só faz pegar o jornal, amassa e joga fora. E aqui você pergunta quais são os integrantes. O jornal, como eu falei, era eu que resolvia tudo. Com o tempo surgiram 2 colunistas, se ofereceram a escrever no jornal, que foi Abimael Lopes, que faz a personalidade de Fibra, e Teones Araújo, que faz o Hoje em Dia, que na verdade eu li um texto dele, gostei, chamei ele para ser colunista. E ele é até hoje. Também já passaram pela equipe do Correio do Mês Rafaela, que já trabalhou na TV Cultura e hoje faz jornalismo na FAT em Feira, e Márcio Mota, que trabalha na Ratizal. De funcionários mesmo, tem Matheus Santiago, que faz que é o cartunista do jornal, que faz as tirinhas e a charge, e também ele é o meu auxiliar de edição, porque como eu vim para Salvador, eu tinha que deixar alguém lá. Esse foi o que conseguiu manter o jornal, foi eu ter condição de pagar alguém para que resolvesse os pepinos do jornal, os fatos, algumas coisas que acontecem no jornal, que não dá para resolver aqui de Salvador. Então ele é meu auxiliar de edição. E também conto agora com 2 entregadores, que é Matheus Pinto e Lidinha Brito, que além de entregadora também é repórter esportiva. Então essa é a equipe do Correio do Mês. E por último você me pergunta aqui, o jornal é distribuído para outras cidades ou é restrito para a Constituição do Coité? O Correio do Mês é só Coité. Coité, povoados e distritos. Para você distribuir um jornal regional para outras cidades é necessário ter capacidade financeira para tiragem e pessoas. E precisa estar presente para fazer o negócio acontecer. Então, por enquanto, o Correio do Mês é só Coité.